Olá pessoal, curso Termometria Calibração 6. Hoje nós vamos falar sobre capacidade de medição de calibração. O que é o CMC? Que é o capacidade, medição, calibração. Essa dúvida surgiu essa semana lá na empresa e eu achei legal passar para vocês também. Pessoal, está curtindo? Aperte lá o curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para prestigiar o trabalho que a gente está fazendo, porque é um trabalho que vai continuar por muito tempo e a gente tem um objetivo a chegar aí, passar dos 500 vídeos e passar muita coisa boa para vocês. Então, por favor, curta lá, compartilhe, faça a sua inscrição, dê a sua contribuição também para que esse trabalho seja feito. Bom, CMC, Capacidade de Medição de Calibração, Rede Brasileira de Calibração, RBC. Como é que eu faço para saber qual o CMC de um determinado laboratório, né? E o que é o CMC, a Capacidade de Medição de Calibração? Bom, a primeira coisa eu acesso o site do imetro.gov.br/laboratórios/RBC. Lá eu vou encontrar algumas opções como listar laboratórios, consultar laboratórios, eu faço uma consulta a laboratórios, né? Eu faço a opção, também tem a opção de consulta a serviços, quais os serviços que esses laboratórios prestam. Por exemplo, eu estou procurando lá uma calibração de termopares, eu procuro, ele me lista os laboratórios. Eu estou procurando um determinado laboratório, eu procuro pelo nome, né? Então fica bem fácil essa consulta lá no Imetro. E lá eu consigo ver também o CMC de cada laboratório, né? Também é possível consultar no site, né, a situação do laboratório. Por exemplo, se ele está ativo, se ele tem suspensão parcial, ele teve algum problema em algum documento, alguma coisa pontual, ou uma suspensão total que ele foi suspenso da Rede Brasileira de Calibração. É legal vocês acompanharem isso, para que você veja a situação atual do laboratório que você está solicitando serviços, né? O CMC, Capacidade de Medição de Calibração, vamos usar a família Termometria de Contato. Lá no Imetro, quando você entra lá no site, você vai ver o laboratório e vai ter uma coisa bem parecida com essa que eu fiz questão de colocar exatamente como está lá, né? Tem a descrição do serviço. Então, por exemplo, eu busquei lá um determinado laboratório e lá eu encontro desse laboratório X, descrição do serviço, a faixa e a capacidade de medição de calibração CMC. Então vamos lá. Tem a família, ele é dividido também em famílias. Por exemplo, nesse laboratório tem a termometria de contato, que seriam os termopares de metais básicos, nobres, e a termorresistência. E aqui as faixas, né? E a capacidade de medição e calibração de cada faixa. Mas a seguir eu vou mostrar como que a gente vê isso e como a gente utiliza esse CMC. Então, por exemplo, termopar de metal básico de menos 38 a 400 é um valor, maior que 400 até 1100 é outro valor, e assim vai. A tratativa de descrição é exatamente a que está no site do Imetro, é exatamente o que eu estou colocando aqui. Então fica maior que 400 a 1100, é dessa forma que eles colocam, tá? Menos 38 graus a menor que 0 graus. 0 graus, esse valor. Maior que 0 até 160, esse valor. De 160 a 420. Então é exatamente isso que está lá. E também ali o site, né? E também a gente pode ter acesso a uma família também que seria termometria de contato, porém incluindo um medidor de temperatura. Então aí muda um pouquinho a descrição dessa família. Também tem lá termometria de contato, que seria com o medidor de temperatura. Então, medidor de temperatura com sensor termopar, medidor de temperatura com sensor termorresistivo ou outros sensores. Então as faixas são diferentes e o CMC também é outro. Então também não deixa de ser a termometria de contato, porém aqui eu tenho um medidor de temperatura incorporado. Lá está bem diferenciado.
lá no site do Inmetro. Vamos avançar um pouquinho aí para a gente poder realmente entrar no assunto. CMC, critério de aceitação. Vamos verificar aqui um caso de um termopar de metal básico, né? JK, eu falei base porque na CQI 9 fala metal base, tá? Metal básico, JKNET, né? Vamos pegar aqui um caso da descrição que está lá no site do CMC, tá certo? Vamos ver o que a norma diz em questão de erro, para a gente poder fazer uma análise, tá certo? A norma ANSI aqui no caso. Um classe especial, por exemplo. Um termopar classe especial, vamos supor a 400 graus. Por que 400? Eu estou colocando o limite aqui, que é 400, que é o ponto crítico, né? Classe especial 400, 0,4% ou 1,1 que for maior. Escolher o maior. 0,4% vai dar mais ou menos 1,6 graus, que é maior que 1,1. Então fica válido o 1,6, tá certo? 400 graus, o CMC para 400 graus é 0,2. Se eu tenho aqui o classe especial está falando que é mais ou menos 1,6 graus, quer dizer, 1,6 graus é bem maior que o CMC desse laboratório. Então ele é maior que 0,2. Então, ok, esse laboratório aí está apto a me atender nessa situação. Vamos a um outro exemplo, classe standard, né? 400 graus de novo. 400 graus, 0,75 ou 2,2, o que for maior. 0,75% de 400, mais ou menos 3 graus, que é maior que 2,2. Então fica válido 2,2. Fazendo a verificação com relação ao CMC, para quê? Para que eu possa saber se esse laboratório está apto a me atender nessa temperatura, nessa classe de precisão. Então, o que diz o CMC desse laboratório no site do Inmetro? Mais ou 0,2 graus, está aqui. Eu estou querendo medir mais ou menos 3 graus. Quer dizer, 3 graus é maior que 0,2. Então, tá ok. Eu consigo medir nesse laboratório, eu tenho um certificado que me atende, porque o CMC dele é bem menor do que o valor que eu tenho da classe de precisão do termopar que eu quero, né? Isso aqui é bem interessante, porque às vezes o pessoal manda no laboratório e não analisa o CMC, né? E muitas vezes o CMC é muito mais alto do que a precisão que eu quero. Pouca gente faz isso. Eu já peguei empresas grandes que estavam fazendo em laboratório que o CMC é muito alto, né? Então o cara pede um classe especial e o CMC do cara é 3 vezes o valor do erro do classe especial. Não tem nenhum sentido. Termopar de metal nobre, SRB, novamente o CMC, o que diz a norma ANSI. O CMC desse laboratório que eu peguei, ele fala em 2,3. A gente vai fazer a mesma coisa. Classe especial para 1000 graus. Por que 1000 graus? 1000 graus é uma temperatura bem alta, é onde tem um entendimento de erro muito apurado, né? Então, 1000 graus, classe especial, ele fala em quê? 0,1% ou 0,6 graus, mais ou menos 0,6 graus. 0,1% de 1000, 1 grau, que é maior que 0,6, então fica válido 1 grau. Se eu for fazer a verificação do CMC desse laboratório, o CMC desse laboratório é de 2,3. E eu estou querendo medir o quê? 1 grau, né? Eu estou querendo uma precisão que a capacidade desse laboratório é muito maior. Eu não posso fazer. Não vai me dar um valor que eu preciso. O CMC dele é quase o dobro, mais do dobro do erro que eu quero. Vamos a um classe standard nesse mesmo laboratório. Classe standard, 1000 graus, 0,25, onde eu catei 0,25, está aqui, standard 0,25, ou mais ou menos 1,5 grau, está aqui. 0,25 de 1000 dá mais ou menos 2,5, que é maior que 1,5, então fica valendo 2,5, ou que for maior, tá certo? 2,5. Vamos verificar lá com relação ao CMC. O CMC para 1000 graus é 2,3, eu estou querendo 2,5, 2,5 é maior que 2,3, então eu até poderia fazer nesse laboratório, lembrando que quase o CMC dele é o erro que eu quero, tá? Poderia não fazer.
mas aí cabe o entendimento, cabe também a análise. É muito diferente do que eu falei essa semana, que o cara manda num determinado laboratório, aquela classe, por exemplo, é de mais ou menos 1 grau, e ele manda num laboratório que o CMC do cara é 3, 4. Não tem sentido, né? Vamos a uma outra situação de um CMC, agora com termorresistência. Lembrando que termorresistência pode ser PT100, PT1000, cobre 10, e aí vai, níquel 100, né? O que diz a norma de uma termorresistência PT100, por exemplo? Nós temos o classe A, B, 1/5 DIN e 1/10 DIN. Olha que interessante esse. O CMC desse laboratório, ele fala as faixas, né, e o CMC correspondente. Então vamos ao primeiro caso. CMC é de 0,03 graus, por exemplo, 0 graus eu estou querendo medir. O CMC deu 0 graus, 0,03 graus, que é um classe A. Eu estou querendo fazer uma calibração de classe A e o CMC desse laboratório é 0,03 a 0 graus. O classe A, ele dá um erro a 0 graus de mais ou menos 0,15, né? Então, fazendo a verificação, o 0,15 é bem maior que o CMC do laboratório, ok. 100 graus, eu quero calibrar 100 graus, um PT100 classe A. O CMC do laboratório, 0,10. Cadê 0,10? Está aqui. O 100 está aqui, 0,10. O classe A, ele é a 100 graus, classe A, 100 graus, 0,35. Então, ok, 0,35, o erro que eu quero é bem maior que o CMC desse laboratório. Então, o que não pode é o CMC ser maior que o erro, né? Porque aí eu não tenho garantia nenhuma de que está sendo feito o certificado dentro do critério de aceitação que eu preciso, né? Vamos colocar 200 graus num classe A. 200 graus, classe A, 0,55, está aqui. O que diz o CMC a 200? 200 está aqui, 0,16. Então 0,16 para 0,55, ok, sem problema nenhum. Vamos a mais um caso aí para 300 graus. CMC 300, também é a mesma coisa, 0,16. O classe A 300, 0,75. Então, ok também, esse laboratório me atende. É dessa forma que é feito. 1/10 DIN é meio complicado. Por exemplo, a 0 graus eu tenho um CMC de 0,03. O classe 1/10 DIN é 0,03. Aqui eu coloco que ok, mas poderia não colocar, porque se eu preciso de uma precisão de 0,3, o ideal era ter um CMC menor que 0,03. Aqui até daria, mas não é muito indicado. A 100 graus, por exemplo, o CMC é 0,10, e um classe 1/10 DIN está aqui, a 100 graus, 0,12, está aqui 0,12. Então o CMC é menor. Então aqui nesse caso, o erro é maior que o CMC. Então o CMC é 0,10 e eu estou querendo um erro de 0,12. Então não é indicado eu mandar para esse laboratório, porque esse laboratório a 0,10 ele não vai conseguir me atender, né? Fica uma situação, pessoal, que nós temos que olhar o CMC do laboratório para que a gente possa ter uma noção de que ele possa nos atender, né? Então aqui fica claro que muitas vezes a gente manda o sensor para calibrar, né? E a gente não percebe e não analisa o CMC desse laboratório. Então fica aí a dica, né? Por exemplo, aqui um 1/5 DIN, por exemplo, a 0,06, que é que 0,06 é o erro que eu quero. O CMC é 0,03, então eu consigo, né, fazer a calibração. Nesse caso aqui de 0,10, por exemplo, 0,10 para 0,12, eu até conseguiria fazer, porque o erro ele é maior que o CMC, né? Mas fica um pouco complicado você mandar num laboratório desse. Talvez aqui eu já colocaria como negativo já em 0,03, né?
porque senão está muito justo isso, está muito justo. O nível de incerteza do laboratório começa a ser maior que o próprio erro do PT-100, né? Então aqui também não posso esquecer que eu tenho também o nível de incerteza desse laboratório, que também vai acabar complicando. Então o ideal é também analisar lá o nível de incerteza nesse laboratório. Por exemplo aqui, 0,03 e eu quero um erro de 0,06, é quase o dobro. Então coloquei OK. Aqui poderia colocar x negativo para os dois ou reprovar os dois, né? Porque está muito em cima, está muito justo e aqui você vai ter problemas. Fica aí a dica de pelo menos vocês na próxima calibração consultar o tal do CMC no site do Inmetro, capacidade de medição de calibração. Se gostou, curta, compartilhe, inscreva-se, Facebook, pessoal que se inscreveu no canal tem direito ao WhatsApp, tirar dúvidas. Fica aí a dica de hoje, o treinamento de hoje. Mandou peça para calibração, consulte o site do Inmetro e veja lá o CMC e veja também se o laboratório é ativo ou ele esteja com algum problema de suspensão parcial ou total. Até logo, um grande abraço, muito obrigado.